Então, pessoal, terminada a matéria, chegou a hora da gente fazer alguns exercícios, tá? Mas primeiro deixa eu dar algumas dicas, né? Algumas reflexões sobre o assunto e que tipo de exercícios poderiam ser mais comuns, né? Eu costumo dar a dica de que antes que você estude a matéria, você vá lá e leia os exercícios e tente entender o que é esperado de você na resolução desses exercícios depois que você tiver estudado a matéria. Porque isso meio que te prepara o terreno, né? Você já vai estudar tendo algumas perguntas na cabeça que podem mais ou menos ir direcionando o teu estudo. E a importância dos exercícios no aprendizado em si, para você compreender alguma coisa, ela é muito, muito grande, tá? Inclusive, uma ótima maneira de se testar é você propor exercícios, você perguntar a si mesmo que perguntas são interessantes a respeito desse problema, de que forma esse problema pode ser cobrado de uma outra pessoa. E aí, nesse processo, você entende melhor. Tá? Então, antes de resolver algum exercício, algumas dicas, tá? Só bom, primeira coisa, né? Você ter um pouco da ideia na cabeça. O que é que a gente estudou? A gente estudou movimento em uma dimensão. É movimento unidimensional. O que a gente aprendeu assim? Bom, o nosso objetivo é descrever o movimento, tá? Então isso aqui é cinemática, que a ideia é descrever o movimento sem se preocupar com como é que esse movimento foi criado. E tipicamente a gente tinha lá uma função x de t, que nos dava a posição de um certo móvel, cujo as dimensões não são importantes, né? Em cada instante de tempo, certo? Bom, então a gente está estudando o movimento em uma dimensão e para isso a gente precisa marcar a posição desse objeto em cada instante de tempo. E essa posição, bom, para isso basta um número, no nosso caso aqui é x, tá? Nós vimos que se nós tomarmos a derivada de x dt, né, nós vamos ter a velocidade. Quem que é a velocidade? É uma função também do tempo e ela é dada por dx dt. Né? E quem é dx dt? É o limite de x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Né? E se você quiser, você pode aqui pensar, poxa, beleza, e algumas aplicações? Bom, a gente já viu que quando x de t é constante, né, dx dt é zero. Quando o x de t é igual a, vamos supor, t, ou melhor, vamos botar aqui, sei lá, c vezes t, a gente já viu que dx dt é igual a c, onde c é uma constante qualquer, pode ser 1, 2, 3, 500 mil, π elevado a e, o que você quiser. X de t, quando ela é c vezes t ao quadrado, a gente já viu que dx dt é 2 vezes c vezes t. O que a gente não viu, mas que se você quiser olhar, você não perde nada com isso. Né? Se você quiser fazer o cálculo usando a definiçãozinha, quando x só t ao cubo, dx dt é 3 vezes c vezes t ao quadrado. Essa é a resposta que eu estou dando para você, a gente não viu ainda não. Tá? Enfim, são só exemplos aqui. O que é importante, o que é fundamental? É esse cara aqui, que V de t é a taxa de variação da posição com o tempo, que é uma informação intuitiva. A gente sabe quando a posição está mudando é porque tem uma velocidade, né? Se a gente está num carro a 60 km por hora, a gente sabe que uma hora depois de que a gente entrou nesse carro, a gente vai estar a 60 km de distância do momento onde a gente entrou com o carro. Né? Beleza. Um outro conceito importante tá, então esse aqui é a velocidade.
é um outro conceito importante, é o de aceleração. Né? Nós já discutimos. Quem que é a aceleração? A de t é igual a dv dt, que é igual a limite v de t mais delta t menos v de t sobre delta t, quando delta t tende a zero, né? Mas isso aqui, como o x já é derivada segunda, né? Então a de t também pode ser tida como sendo d2x dt2, que é isso aqui. Eu fiz esse processo uma vez, e aí na função que eu obtiver eu faço de novo o processo de limite. Tá? Isso aqui é a aceleração. Bom, beleza. No problema inverso, aí eu vou inverter a ordem aqui, mas no problema inverso a gente aprendeu que se a gente tem, né? Bom, vou colocar do jeito que na ordem que a gente aprendeu, tá? Vou nem dizer situação inversa não, mas problema inverso mesmo. Problema inverso quer dizer, se eu tiver agora o v de t, né? E quiser saber quem é o x. Deixa eu fazer isso. Quem é o espaço percorrido, né? Isso aqui é a integral de t1 até t2, né? De v de t dt. Certo? E essa integral, quem que é essa integral? Tá aqui, sei lá, curva v contra t. Estão vendo que tá assim, não tá muito bonitinho não, tá meio torto, né? Mas é só para você guardar as ideias, não precisa estar assim, tá? E essa integral aqui, eu vou chamar de I, é igual a essa área aqui, tá? Isso aqui é igual a I. No gráfico V de t, vai te dar essa área aqui. E da mesma forma ainda, né, na situação oposta, se você quiser saber, se você tiver a aceleração, você pode saber a variação da velocidade a partir exatamente do mesmo processo. Chamei isso aqui de I1, tá? Só para simplificar. Bom, quem é que eu vou chamar de I2? Essa área aqui. No gráfico A contra T. Tá aqui o T1, tá aqui o T2. E esse aqui, essa área aqui é a minha integral 2, certo? Bom, é claro que eu coloquei aqui duas curvas arbitrárias, mas tipicamente a gente vai encontrar triângulos, trapézios, retângulos, coisas que a gente consegue calcular a área, tá bom? Então pronto, isso aqui basicamente é o resumo do que a gente aprendeu de conceito, tá? E aí, poxa, que tipo de problema pode acontecer? Bom, alguém pode te dar o x e te pedir o v, né? Fala, olha, pô, a partícula se desloca um carro se desloca numa estrada com a posição em quilômetros dada pela seguinte função. Encontra a velocidade em quilômetros por hora no instante t igual a 2 horas. Esse é um problema típico. A pessoa te dá o x e pede o v. Né? Da mesma forma, pode te dar o x, pedir o v e pedir a aceleração. Né? Então, para encontrar o v, você vai derivar uma vez, para encontrar a aceleração, você vai derivar a segunda vez. Né? Nós estudamos alguns casos específicos, né? Movimento uniforme, casos específicos de interesse, né? Bom, o 1, movimento uniforme, né? Como é que é o movimento uniforme? A partícula se desloca
se desloca espaços iguais em tempos iguais. E a velocidade é constante, né? Então você tem x de t é igual a x0 mais v vezes t, tá bom? Como é que eu sei que a velocidade é constante? Bom, é só você fazer o processo de derivação desse cara aqui. Quem é que você vai obter? O v. E se você derivar de novo, né? Você derivar esse cara aqui, bom, se ele é constante, isso aqui vai dar zero, que implica que a aceleração é zero e a velocidade não muda, tá bom? Isso é típico do movimento uniforme. Um problema típico de movimento uniforme, por exemplo, é um carro sai da cidade A em direção à cidade B com velocidade de tantos quilômetros por hora, né? Um outro carro sai da cidade B na direção à cidade A com velocidade 2 vezes menor. Em que instante esses carros vão se encontrar? Isso é um problema de geometria analítica. Você tem aqui duas retas. Isso aqui é t, tá? Isso aqui é x. Você tem duas retas. XA é igual a x0a, que é esse ponto aqui, tá? Vou chamar esse cara aqui para facilitar. Esse cara aqui é o x0a, esse cara aqui é o x0b. Então, a x0a, sei lá, vou dizer aqui mais, vamos supor que, como ele está indo na direção oposta do x, está aqui menos 100 km por hora vezes t, vamos dizer. Já o xb pode ser assim, x0b mais, né, que você vê que a posição dele está aumentando, 50 km por hora vezes t. Onde é que eles vão se encontrar? Bom, é só você igualar esse cara com esse, né? Qual é o tempo em que eles vão se encontrar? Quando você igualar esses dois, você vai encontrar o tempo, depois você joga o tempo numa das duas, você achou o tempo. Né? Coisas desse tipo. Tem outras possibilidades, claro, né? Eu estou pensando nas mais simples. O outro movimento também de interesse é o movimento retilíneo uniformemente variado ou acelerado, certo? Para esse aqui a gente já sabe, e é a única forma que nós precisamos guardar é essa aqui. X é igual a x0 mais v0 vezes t mais 1 meio de a vezes t ao quadrado. X0 é a posição inicial, v0 é a velocidade inicial, a é a aceleração. Será que é mesmo? Quer ver? Vamos calcular v de t, que é igual a dx dt. Derivada desse cara é zero, porque ele é constante. Derivada desse cara aqui dá só v0, né? Que é a derivada da constante vezes o tempo. E a derivada desse aqui vai dar 2 vezes a vezes t ao quadrado dividido por 2, que é a vezes t. Tá? Então, isso aqui é a velocidade. V igual a v0. Então, t igual a zero. Quem é a velocidade? v0. Por isso, v0 já recebe o nome de velocidade inicial. Em t igual a zero, né? Joga zero aqui e aqui. Qual é a posição inicial? x0. Beleza? Por isso que recebe o nome de posição inicial. Aí a aceleração, que em tese pode ser uma função de t, ela é dv dt, né? Ou seja, d dt de quem? De v0 mais a vezes t. Como o limite da soma é a soma dos limites, como a gente viu, significa que a derivada do v0 mais at é igual a derivada do v0 mais a derivada de at. Certo? A derivada do v0 é zero, que é uma constante. Derivada de at vezes simplesmente a. E, de fato, a aceleração, né, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, é dada por a. Tá? Então, essas são, basicamente, essas duas. Essa aqui é a fórmula mais importante, né? Derivando, você obtém essa aqui. E tem também Torricelli, né? E antes que vocês me achem arrogante por estar chamando isso aqui de Torricelli,
eu aprendi no Google Translator e eu não acho que a gente ficar falando o nome das pessoas errado. Elas fizeram um trabalho importante, colocaram o nome delas na história da ciência. O mínimo que a gente pode fazer é ir lá no Google e ouvir o nome delas corretamente. Né? Eu passei minha vida, obviamente, chamando de Torricelli, porque não tinha Google quando eu fiz graduação. Quer dizer, até tinha, mas Google Translator e pronúncias assim não tinha, não. Então, claro que era Torricelli que a gente falava. Agora a gente pode chamar de Torricelli, né? O nome certo. Bom, whatever. A gente já viu, a gente deduziu. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a, vezes o espaço percorrido entre essas mudanças de velocidade. Esse aqui é um problema típico. O cara te dá a velocidade no instante, te dá a velocidade em outro instante e não pergunta o tempo decorrido, pergunta o espaço decorrido. Bom, se você quiser, você pode usar essas duas equações, achar o t e depois jogar aqui. Né? Você pode usar, na realidade, essa equação aqui, você pode jogar, usar, e depois pegar essa equação aqui e jogar aqui dentro. Aí você vai encontrar o Δx. Ou você usa direto o Torricelli porque a gente já fez isso. Beleza? Então esses são alguns dos problemas. É claro que tem muita criatividade, é possível obter muita coisa, mas com isso aqui você acho que mata quase tudo. Né? E aí, é claro, você pode combinar as duas coisas. Né? Você pode combinar 1 e 2, né? Pode combinar os dois tipos de movimento. Pode imaginar, eu tenho aqui um carro, vai em movimento retilíneo uniforme, sai de uma posição x0, eu tenho outra que sai, vamos dizer, do zero, em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Problema de geometria analítica. Onde é que a reta encontra a parábola? Simples assim. Isso se torna interessante, né? Está aqui o t, meu encontro entre a reta e a parábola. Isso é para ser um E, tá? Então essas são algumas dicas básicas, tá bom? Agora eu vou procurar resolver bom, no resto das aulas nós vamos resolver exercícios, preparação para a prova, beleza?